agradecer muito o convite da Telesíntese para estar aqui. Eu não falava com a Miriam, acho que dá para falar que há alguns anos, né? Desde a época que ela me encontrava nos eventos de telecom ali, eu meio fora do meu ambiente natural, digamos assim, né? Que era o mundo da defesa da concorrência. E a gente sempre conversava muito sobre as interfaces, sobre regulação e concorrência. E queria aqui agradecer também a companhia do Carlos e do Nilo nesse debate de hoje, que acho que vai ser muito proveitoso. E, de novo, a Miriam está me colocando aqui me tirando da minha zona de conforto, né? Que é a defesa da concorrência. E eu aprendi que, no fundo, a defesa da concorrência, e agora direito concorrencial, que é o que eu faço mais, né? Porque eu não estou mais no Estado, ela acaba contribuindo muito para as discussões regulatórias, porque a gente acaba tendo uma atuação bastante transversal em vários setores da economia e muitas vezes interage com as agências. E eu acho que esse tema da negociação de acordos é um tema super, super relevante para o avanço de um tipo de agenda de relacionamento entre o Estado e o mercado. No fundo, é um pouco disso que se trata, né? Lá no CAD, eu acho que o que aconteceu, e a gente pode aprofundar isso aqui um pouco ao longo da conversa, foi que depois do surgimento do novo CAD com a lei de 2011, e o fato de ter sido trazido para dentro do CAD todas as competências de negociação que antes estavam espalhadas, tanto na Secretaria de Direito Econômico como na SEAI, no Ministério da Fazenda, em relação aos atos de concentração, fez com que a gente conseguisse visualizar o fenômeno como um todo, né? E as preocupações que a gente tinha e como a gente podia resolver. O que aconteceu, assim, basicamente, eu não vou falar de atos de concentração, porque não é o caso aqui comparável, né? A gente está falando aqui de processos que existiam no CAD e existem até hoje, de condutas anticompetitivas, né? Então, uma empresa ou várias que cometiam um cartel ou que estavam sendo investigadas por uma conduta unilateral, acordo de exclusividade, uma venda casada, uma fixação de preço de revenda, qualquer coisa assim, que a gente chama de abuso de posição dominante muitas vezes, elas, de uma hora para outra, de repente começaram, né, enfim, a ter uma preocupação sobre como resolver os problemas delas no CAD, muito porque o CAD estava dando multas e julgando casos cada vez mais rápido e dando multas cada vez mais altas. Então, isso já estimulava essa corrida pelos acordos, normalmente, né? Então, não adianta você achar que você só vai fazer acordo e que você vai abrir mão da sua função punitiva, né? A função punitiva, no fundo, também é, obviamente, um estímulo para a realização de acordos, né? E um outro ponto importante foi que a gente sentou com o mercado na época, dentro do CAD, com os advogados, com as empresas, e nós elaboramos uma resolução nova e um guia de realização de acordos, em que a gente parametrizava descontos por ordem de chegada, porque às vezes esses processos tinham mais de uma empresa. A gente parametrizava os graus de colaboração e o momento em que a empresa aparecia para fazer o acordo, né? Se ela estava aparecendo no começo do processo ou no final, por exemplo, né? E aí você ia dando pontos, né? Fazendo uma grade, uma matriz que você combinava todas essas variáveis e a empresa tinha uma noção, até antes dela propor um acordo para o CAD, de quanto mais ou menos se estaria falando, né? Então, no fundo, o que a gente tinha ali era um aumento muito razoável em relação à segurança jurídica que as empresas e previsibilidade que as empresas tinham em relação a esses acordos. É claro que o Nilo sabe disso muito melhor do que eu, assim, várias dessas questões que o CAD fez não são automaticamente transponíveis para discussões de agências reguladoras, né? Tem outras lógicas.
O que eu acho que é importante, talvez, de compartilhar, e a gente pode aprofundar esses pontos, é um pouco a discussão sobre a estrutura de incentivos que se tem que criar em relação a cada tipo de natureza processual, né? E tipo de processo que se tem, né? E o método também, né? De se fazer. A Anatel tem trabalhado e faz até por força de lei, por engajamento dos seus próprios servidores, consultas públicas, audiências públicas. E isso é muito interessante para formatar esses tipos esses modelos de interação. Mas eu confesso que, obviamente, essa história do CAD, que foi uma história que todo mundo reconhece como uma história de sucesso, né? Enfim, não vou ficar dando número aqui, a gente pode até falar depois. Ela não, ela pode servir como inspiração, ela pode servir como algumas fontes de preocupação em relação a alguns problemas que o CAD encarou durante isso, mas obviamente não é algo que você simplesmente transplanta, né? A gente tem que discutir um pouco as diferenças que se tem em relação a isso também, e até os problemas que se encontram ao longo do caminho. E mesmo depois de ser um sucesso, né? Porque mesmo, e aí eu finalizo, mesmo depois de ser um sucesso, essa política do CAD recebe críticas, né? É engraçado isso, e eu termino. Antes de ter esses TCCs do jeito que eles eram, lá chama TCC, do jeito que eles são, o CAD arrecadava 40, 50 milhões de reais por ano, Nilo, em valores com os TCCs. Às vezes nem isso. Depois, e nunca teve nenhum questionamento, sabe? De TCU, de Ministério Público, nunca ninguém falou nada. Depois o CAD passou a arrecadar, chegou a arrecadar 2, 3 anos depois, mais de R$ 1 bilhão no ano. Aí alguns começaram a ver problema, né? E que era uma coisa assim, pô, mas você não viu o problema antes? Quando não arrecadava nada, não tinha problema. Quando o CAD começa a arrecadar R$ 1 bilhão, aí tem problema. Aí é porque é pouco, né? Então, se enfrenta esse tipo de coisa, a gente sabe que existe, mas é isso, né? Tem que lidar com essas questões mesmo, vai fazer o quê?